estiver pronto, eu vou iniciar. Ok? Bom, todos, né? Só que a presença de todos. Eu sou Dudu, sou da Jéssica do Orientador, agradeço, eu sou Romero. O meu tempo consiste no exercício das razões, do ordenamento jurídico brasileiro, uma análise da figura do vigilante, personificada através de personagem básico das sintomas. Eu escolhi esse tema porque eu acho que é uma analogia muito interessante do tipo penal de justiça com as próprias mãos, que é o exercício arbitrário das próprias razões, do Batman com função até de eu gostar de assistir os filmes, etc. Aqui é um pouco do índice que vai ter no trabalho. A minha introdução ela é basicamente para contextualizar quem é o Batman, né, para eventualmente quem não conhece, mas a maioria conhece. E a pergunta central é se os fins justificam os meios, justamente porque alguns indivíduos acham que, devido à impunidade do Estado não consegue solucionar, eles entendem que podem buscar a justiça pelos seus próprios meios. Foi justamente nesse cenário do Batman, conhecido como Cavaleiro das Trevas, né, personificado através de Bruce Wayne, estreou na revista em quadrinhos do Detective Comics, edição 27, de 1939. A atuação do Batman é importante ressaltar que ele levanta diversos questionamentos sobre o prisma do ordenamento jurídico brasileiro, da moralidade, da legalidade, etc. Nesse contexto, a pergunta problemática do artigo é como o Batman seria responsabilizado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Eu não sei o que está cortando, porque realmente não está fazendo. O objetivo do artigo é analisar e problematizar as ações judiciais frente ao Estado Democrático de Direito e compreender as possíveis implicações legais da ação do personagem Batman, examinar como suas ações entram em desacordo com os princípios constitucionais, bem como questões éticas e morais presentes no sistema jurídico brasileiro, e investigar as implicações legais das ações do vigilante e examinar como suas atividades se relacionam com os princípios éticos e morais presentes na sociedade. Bom, a metodologia é dividida em três partes. Por meio do método dedutivo, que busca interpretar as personagens da cultura em diálogo com a legislação e com a doutrina. E tem como foco a pesquisa descritiva, justamente porque busca observar e registrar as consequências jurídicas voltadas ao Batman. E eu optei pela pesquisa bibliográfica, porque eu reúno diversas fontes de informações sobre a doutrina de jurisprudência e alguns artigos científicos disponíveis nos períodos. Bom, aqui a gente vai entrar um pouco no referencial teórico. O meu artigo é dividido em 4 capítulos. E no meu primeiro capítulo, eu dedico especialmente para explicar o que seria o artigo 345 do Código Penal. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei permite. A pena de detenção de 15 dias a um mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Esse tipo penal aqui consiste justamente na proibição da autotutela, ou seja, quem é responsável pela dirimir os conflitos é o Estado, não o indivíduo que se sentiu prejudicado. Na palavra de Rogério Greco, fazer justiça pelas próprias mãos tem o significado de agir por si mesmo, de acordo com a sua própria vontade, não solicitando a intervenção do Estado responsável pela aplicação da justiça ao caso concreto. Em 2022, na nova lei penal, também diz que o Estado moderno não pode tolerar a justiça privada, pois nesse caso prevalece a vontade do mais forte. O crime de exercício arbitrário das próprias razões, em regra, é de ação penal de natureza privada, mas se houver violência, passa a ser de natureza pública. A competência, em regra, para julgar esse delito é do juizado especial criminal em função da pena máxima, não ultrapassar 2 anos, mas obviamente esse crime, geralmente, ele ocorre em concurso, com violência, lesão corporal e etc. No meu segundo capítulo, eu dedico justamente a problematizar perante o Estado de Direito a atuação dos denominados justiceiros, né? Quem exerce a autotutela. De acordo com Carbone,
o justiceiro ele surgiu na sociedade partindo do pressuposto de se defender, suprir a sua própria segurança da sociedade, como consequência do Estado inoperante. Então, basicamente, o justiceiro surge por meio de uma inoperância estatal, por meio da demora, da burocracia. Isso acaba tornando um ambiente fértil para o surgimento desse tipo de fenômeno. O Estado brasileiro, logicamente, consagrado na Constituição de 88, não permite esse tipo de fenômeno, baseado no princípio da legalidade, da igualdade e na garantia dos direitos fundamentais. Portanto, o nosso ordenamento é proibido a violência privada. Aqui, incorporando com o entendimento, Guilherme Nutt disse que a justiça constitucional das mãos ela nunca teve sucesso, já que na essência é uma autêntica forma de agressão. Só que, como eu falei, devido ao sistema ser lento, muitas vezes burocrático, garantindo determinadas impunidades em razão de alguns contextos, ocorre uma frustração popular, criando um terreno fértil para o surgimento desses justiceiros. Aqui é uma matéria de jornal que eu coloquei no artigo, inclusive, onde fala que alguns grupos em Copacabana se reuniram para combater assaltantes. Então, essa notícia de dezembro de 2023 então, é relativamente recente. Aqui é outro exemplo de um jovem que, infelizmente, teve a testa tatuada, após ser cometendo esse delito. Aqui, no meu terceiro capítulo, quarto tópico do artigo, é onde entra exatamente a analogia do personagem do Pablo que eu falei anteriormente. Como mencionado, o artigo 345 ele proíbe a vigilância no ordenamento jurídico brasileiro. O BAC utiliza inteligência, recursos financeiros e habilidades físicas para combater o crime diretamente, não reporta instrumentos de justiça, se colocando assim acima da lei. Cortou um pouquinho ali, mas é acima da lei. Esses métodos que ele utiliza muitas vezes em interrogatórios agressivos, invasão de propriedade e uso da força física, que claramente é proibido no ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 345 justamente ele só tem um obstáculo, a arbitrariedade no abuso do poder, sendo a garantia que todo mundo possa ter um julgamento justo, com regras previamente elaboradas, juízes previamente definidos, e assim. Aqui no meu último artigo, eu me dedico principalmente a fazer essa reflexão sobre herói e vilão, porque justamente por conta das ações dele levarem questionamentos acerca da moralidade e da justiça, uma parte de quem acompanha o personagem tem como herói e outra parte como não. Porém, como o trabalho jurídico, a gente se atende ao nosso ordenamento, precisa analisar de maneira técnica em relação a esse último capítulo. Eu trouxe alguns conceitos aqui de heróis, só mesmo para contextualizar. Segundo Biderman, o herói é um indivíduo que se distingue por sua coragem extraordinária e seus feitos especiais. Hobbes, no caso, ele entende que o herói é um notável por suas realizações sobre a vida, um indivíduo que suporta sofrimento que arrisca sua vida em benefício do outro. Esse conceito aqui de baixo é interessante porque o Bach muitas vezes ele salva pessoas de fato e arrisca sua vida, porém, utilizando meios descabidos muitas vezes, agindo fora de todos os ditames legais, e isso não é permitido. As definições de heróis têm suas particularidades, logicamente dependendo de cada autor, mas tem uma similaridade em relação aos conceitos ao qual eu encontrei nas minhas pesquisas, que é o sujeito especial se destaca por ser uma figura importante em determinado contexto. Só contextualizando, a atuação dele suscita essa divisão entre herói e vilão, perante o ordenamento jurídico brasileiro, ele atua de maneira vilanesca, infelizmente, porque nós não podemos permitir que um indivíduo, de acordo com suas próprias regras, combate o crime, defesa do Estado, isso. Ele é amplamente conhecido por agir fora das instituições sociais de segurança, como eu falei. E aqui, referente ao primeiro pergunta que eu coloquei, no
direito brasileiro, os fins não justificam os meios. E a busca pela justiça não pode ser realizada no detrimento das garantias processuais e dos direitos humanos. Aqui eu trouxe o conceito do analítico do crime, né? Que parte relevante da doutrina entende que o crime é dividido em três partes, né? Teoria tripartite do crime. Segundo o Rogério Greco, também, que eu utilizei como fonte de pesquisa, o crime é composto por três elementos: fato típico, ilícito e culpado. O fato típico, logicamente, ele é composto pela conduta, o resultado, o nexo causal entre a ação e o resultado e a tipicidade. A ilicitude corresponde a uma ação proibida por lei. A culpabilidade consiste na potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade. Aqui, potencial consciência da ilicitude seria relacionado à consciência do autor que o que ele está fazendo é ilícito. Né? Exigibilidade de conduta diversa seria relacionado a se seria possível ele agir de outra forma, de acordo com aquele caso concreto. E a imputabilidade é relacionada ao entendimento do autor, se ele tem capacidade mental suficiente de entender o caráter do fato e determinar se é acordo com esse entendimento. Como eu falei, o papel do herói estaria associado ao respeito às leis. Então, para eu considerar juridicamente o Batman como herói, ele teria que ser um personagem que estaria associado ao respeito às leis e ao devido processo legal. O vilão seria aquele que subverte essas normas para alcançar seus objetivos, ainda que ele tenha boas intenções, como eu expliquei lá no artigo 345, mesmo que ele tenha uma pretensão legítima, é considerado um crime no ordenamento brasileiro. O Batman, ao agir fora dos parâmetros legais, se aproxima mais de um comportamento vilanesco do que herói, conforme os critérios, logicamente, do direito brasileiro. Aqui a gente já vai entrando nas considerações finais, né, onde, logicamente, a conclusão do problema de pesquisa, a finalização consiste em que as ações do Batman elas são caracterizadas pela ilegalidade. No contexto que ele vive fictício, na cidade onde ele vive, ela é dominada por facções criminosas, corrupção policial, corrupção judiciária. Então, naquele ambiente, ele é o herói daquela cidade. Entretanto, mesmo assim, ele não tem o direito de exercer esse poder estatal, porque ele é devido das instituições legalmente constituídas. Ele seria condenado criminalmente por exercício arbitrário das próprias razões, tortura, lesão corporal, porque muitas vezes, para ter informações, ele lesiona seus marginais, que persegue, dentre outros delitos, sem prejuízo da responsabilidade civil. Aqui eu deixei claro que nós não precisamos de um Batman, de um justiceiro, de uma pessoa que utilize desses meios para combater o crime. A importância de reforçar as instituições brasileiras que são as responsáveis por o juiz leniente estatal, por exemplo. Então, valorização da polícia, Ministério Público e Judiciário, outras também, mas eu coloquei principalmente essas, por elas estarem diretamente relacionadas com a persecução penal. Assim como o aprimoramento dos mecanismos legais existentes. Então, algumas reformas legislativas precisam acontecer também, de modo que nós possamos diminuir esse sentimento de impunidade que tem no Brasil, infelizmente. Aqui eu coloquei algumas referências, as principais referências da qual eu coloquei aqui na apresentação, e no artigo tem, evidentemente, mais tudo referenciado. Aqui eu finalizo, agradeço todo mundo pela atenção.